vou passar, tudo bem? A gente chega à aula 3 de contas nacionais. Se você está achando que está um pouco cansativo, porque tem muitos exercícios, fica tranquilo, vai ter mais exercícios a partir da próxima aula. Então, fica tranquilo, vai ter mais aplicação, porque a gente vai começando a ver mais conteúdo. Por enquanto, como o nível de conta ainda não está tão consolidado, a gente vai ver mais, vou juntar um pouquinho mais, e depois fazer exercícios sempre. A ideia do curso é um curso de teoria e exercícios. Não adianta teorizar aqui várias coisas se vocês não conseguem aplicar e não conseguem resolver o que há de mais importante, que é fazer uma boa prova de concurso. Vamos lá. A gente falou sobre variáveis fluxo e variáveis de estoque dentro do conceito de Simons e Cisne, falando sobre as contas nacionais. A gente continua falando agora sobre renda. Produto, que vai ser a variável econômica com o termozinho P. Renda, que é variável econômica com a letrazinha Y. E aí, para falar de renda, nós vamos, antes de falar de renda, falar sobre os fatores de produção. O que é renda? A renda que vocês, lá da microeconomia, devem ter lembrado, ela nada mais é do que a remuneração dos fatores produtivos. Mas o que são fatores produtivos? Volta lá no curso de microeconomia e dá uma olhadinha nos elementos da economia. Então, sempre lembrando, as 10 primeiras aulas do curso micro, elas ajudam tanto a micro, quanto a macro, quanto a brasileira. Por isso que eu vou sistematicamente mandando vocês irem lá dar uma revisitada no curso. E aí, só lembrando os fatores produtivos. Nós temos o capital, que são as máquinas e equipamentos que nós usamos no processo de produção. Nós temos a mão de obra, que é o trabalho que nós usamos no processo de produção. Nós temos tecnologia, que é a técnica que nós desenvolvemos no processo de produção. Os recursos naturais, ou terra, ou matéria-prima, e a capacidade empresarial. Aqui, o que é que o curso macro diferencia do curso micro nesse caso? Lá em macro, a gente tinha visto apenas recursos naturais ou terra. A gente tinha visto capital e mão de obra ou trabalho. Nós não tínhamos visto, não que eu me lembre, tecnologia e capacidade empresarial. Fiz a adição aqui. É frequente ver um livro que traga tecnologia e capacidade empresarial como fator produtivo? Não. Faz sentido? Faz muito sentido. Mas não são todos os livros que utilizam essa terminologia. Então, lá no curso micro, eu vi a terminologia mais simples e mais básica. No curso macro, a gente vai ver a expansão disso. Principalmente porque no curso micro nós não precisamos de uma expansão. No curso macro, nós precisaremos de uma expansão desse conhecimento. Então, ponto importante. Capital é sempre o capital. Quando se falar em capital em economia, vão lembrar de dinheiro? Não, isso aqui é o falso amiguinho, tá? Isso aqui não vai te ajudar. Nós vamos lembrar de máquinas. Nós vamos lembrar de equipamentos. Então, falar em capital é falar em máquinas, é falar em equipamentos. E a primeira pergunta que a gente faz é, ok, estou falando de renda, estou falando de remuneração. Qual é a remuneração do capital? Na lousa, a remuneração do capital, nós já vimos lá em microeconomia, ela será os juros para quando nós considerarmos capital financeiro, dinheiro. Mas, opa, você está me dizendo que capital, na verdade, são as máquinas e equipamentos. Sim, é verdade. Então, a gente vai usar juros se fosse capital financeiro ou arrendamento. Se for capital físico. Se for capital fixo ou físico, você está implementando as nossas máquinas. O que acontece? Normalmente, por uma questão de simplificação, nós vamos usar juros para qualquer tipo de... Deixa eu ver se eu apago aqui. Eita. A renda. Vamos usar juros para qualquer tipo de capital. Sabendo-se que juros normalmente se utiliza para capital financeiro, mas por uma questão de simplificação, vamos usar juros para todos os níveis de capital.
e basicamente não vamos usar o termo, vou mostrar aqui de azul, arrendamento. Vamos deixar arrendamento para lá. Só vamos usar juros. Mão de obra. Mão de obra é trabalho. E como é que se remunera a mão de obra? Se remunera com salário. O salário é a remuneração do fator produtivo trabalho. Tecnologia. Opa, eu já sei como é que se remunera capital, como é que se remunera mão de obra. Mas e tecnologia? Tecnologia está associado à técnica. Se eu desenvolvi uma técnica, eu tenho direito a uma remuneração. Que remuneração é essa? Vamos ver aqui na lousa. A remuneração que eu tenho com tecnologia são os royalties. Royalties são o valor que eu recebo quando eu desenvolvo uma nova técnica. Essa é a definição. Recursos naturais, terra ou matéria-prima. Matéria-prima, aqui eu botei um asterisco para uma questão importante. Matéria-prima é tudo aquilo que é absorvido, que é acabado no processo de produção. Então, quando eu falo em recursos naturais, eu falo em terra, e eu estou chamando isso de fator de produção ou de insumo de produção, tanto faz, o fato é que esse fator ele pode ser reutilizado e a matéria-prima será exaurida no processo de produção. Então, embora alguns livros indiquem matéria-prima como um fator produtivo, não é, como é que eu vou dizer, não é consenso entre os autores. Os autores normalmente chamam os recursos ou recursos naturais ou terra. Matéria-prima pode gerar confusão para você, então evite. Coloquei aqui porque existe essa referência, mas evite sempre que possível. Então, a remuneração dos recursos naturais é o aluguel. Finalmente, a capacidade empreendedora, ou seja, a capacidade de criar, a capacidade de transformar uma ideia em um novo projeto. O empreendedor precisa ter uma remuneração, e essa remuneração se chama de lucro. Então, falar em renda em uma economia é falar de remuneração. Remuneração de quem? Remuneração dos fatores produtivos. Que fatores produtivos são esses? São esses todos que existem aqui. Capital, mão de obra, tecnologia, recursos naturais, capacidade empresarial. E eles, cada um deles tem a sua remuneração. Juros, salários, royalties, aluguéis e lucros. Então, 5 e 5. E aí, o que é a renda da minha economia? É o somatório das remunerações dos fatores de produção. Salários, remuneração do trabalho. Lucros, remuneração da capacidade empreendedora. Juros, remuneração do capital e aluguéis. Pagos aos agentes de uma economia durante determinado período de tempo. Ponto importante, a variável notas importantes. Primeira, então a renda, aliás, vamos botar aqui, botar de pincel. A renda de uma economia será W mais L. W, que é salário. Opa, botar aqui. W, que é salário. E por que W é salário? Porque W vem de wage, que é salário em inglês. Nós vamos muitas vezes usar muitos termos que vêm do inglês. Em economia, a gente importa muito esses termos. No direito, eles importam, me corrija se eu estiver enganada, do latim. Nós importamos de inglês porque a terra da economia ainda é os Estados Unidos, não é o Brasil ainda. Então, a nossa renda vai ser igual, a renda de um país vai ser igual ao somatório de todos os salários, o meu, o seu, de todos os lucros de João Antônio, os lucros de todos os outros empresários, então Lzinho, os juros que nós pagamos para a utilização do capital e os aluguéis. Por definição, nós omitimos os royalties
nós omitimos o arrendamento, porque a gente vai considerar todo mundo junto, aliás, a gente vai considerar todo o arrendamento junto com os juros, e os royalties são apenas desconsiderados. Finalmente, a renda, assim como o produto, é uma variável fluxo, porque nós estamos analisando a economia em vamos botar aqui de amarelo, em um determinado período de tempo. Aqui marcado na lousa. E aí, uma informação importante. Que informação importante é essa? Você deve ter visto isso aqui lá no Fluxo Circular da Riqueza, que é uma aula do módulo de microeconomia. Esse fluxo circular da riqueza mais básico de todos. Quem é que nós temos? Se não lembrar de fluxo circular da riqueza, dá uma olhadinha lá para não perder tempo aqui. A gente tem o seguinte, vamos lembrar. A gente falou de produção. Produção está aqui, ela acontece no mercado de bens e serviços. Se vocês lembrarem, é no mercado de bens e serviços que se determina o produto nacional. É ele, é nele que eu estou interessado. Então, o produto nacional, o que acontece? As famílias compram produtos. Está aqui de vermelhinho, fluxo real. As famílias, para comprar os produtos no mercado de bens e serviços, vendem seus fatores no mercado de fatores, que serão utilizados pelas empresas para poder produzir bens e serviços. Ora, fato importante, para que as famílias elas possam comprar bens e serviços, elas precisam de remuneração, ou seja, é o que está em azul. Aqui, deixa eu botar um pincelzinho azul para rabiscar. A renda para vender os fatores de produção, as famílias recebem rendas que, por sua vez, serão utilizadas no seu consumo. Ou seja, e esse consumo que nada mais é do que toda a produção. Então, só para ficar claro, para ficar não tão complicado, quem que nós temos? Que em uma economia, toda a minha produção, vamos lembrar aqui, toda a minha produção realizada pelas empresas, está aqui definido, toda a minha produção vai gerar uma receita para a empresa. E essa receita da empresa vai virar pagamento dos fatores de produção. Ou seja, a receita proveniente da produção vai ser drenada para pagamento dos fatores produtivos. Vai ser drenada para virar renda. Ou seja, pelo fluxo circular da riqueza, o mais básico, o meu produto é sempre igual à minha renda. Sempre. Sempre. Tá? Então, a gente chama de identidade. Tá aqui um pincelzinho. Aqui. Produto é sempre igual à renda. Não é uma vez ou outra, não. É sempre, tá? E aí aqui está mostrado por quê? Porque toda a produção, ela vai receber, a empresa, quando ela produz, ela recebe receita e essa receita vai pagar os fatores de produção. Terra, capital, trabalho, capacidade gerencial e tecnologia. Só lembrando, tecnologia é desconsiderada, existe uma explicação para isso. A gente vai dizer que a tecnologia é de livre disponibilidade. A tecnologia deixa de ser de livre disponibilidade apenas em módulos mais avançados de crescimento econômico, por isso que a gente não considera no cálculo da renda nacional. Está aqui marcado na lousa. Então, nós já vimos produto, valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em um dado período de tempo. Nós já vimos renda, somatório de todas as remunerações de uma economia. Nós vamos ver consumo. Consumo, o valor de bens e serviços absorvidos pelos indivíduos. Aliás, assim como, acho que eu já falei isso aqui, né? Assim como o produto, a renda também é uma variável fluxo. Consumo. Valor de bens e serviços absorvidos pelos indivíduos, pelas famílias e pelos governos, e pelo governo.
Então, consumo das famílias, é o que nós compramos. Nós vivemos a comprar, não é verdade? Então, em maior ou menor grau, as pessoas compram muito, principalmente o brasileiro tem comprado muito ao longo desse período. Nós temos importado o American Way of Life, a gente tem comprado muito. E tem o consumo do governo. O governo consome, sim, ele consome. Nós temos o consumo do governo fazendo a composição da variável macroeconômica consumo, definida como C, ou o consumo da administração pública. Pontos importantes sobre os gastos do governo. Vamos ver na luz. Os gastos do governo, quando se falar em gastos do governo, deve-se incluir exclusivamente as despesas correntes. Não se deve considerar os gastos de investimento. Porque os gastos de investimento, mesmo que eles sejam promovidos pelo governo, eles não vão entrar como um gasto de custeio do governo. Eles vão entrar em uma rubrica própria chamada de investimento. Então, finalmente, o que é que entra nessas despesas correntes? O que compõe o consumo do governo? Algumas variáveis. Vamos ver aqui na lousa. Primeira variável é os gastos com a administração direta. Somente aquelas diretamente vinculadas ao governo, é importante notar. E o gasto com as autarquias. Então, é a soma das despesas com a administração direta e com as autarquias que se constituem os gastos do governo. É essa, para o funcionamento da administração direta, para o funcionamento das autarquias. Pontos importantes, vamos botar aqui, vamos ver aqui na lousa. Pontos importantes sobre esse consumo. Primeiro ponto, a gente já viu os investimentos públicos. São definidos exclusivamente como investimentos. Esse é um ponto importante. Além disso, ponto importante, empresas públicas ou de economia mista. Eu tenho uma empresa de economia mista. Vai entrar na despesa corrente? É administração direta? Não. É administração indireta. Se é administração indireta, não vai entrar no consumo do governo ou no consumo da administração pública. Vai entrar, vamos ver aqui na lousa, como se fosse uma empresa privada. Esse negocinho aqui está tumultuando o coreto. Então, empresa pública não entra no consumo do governo. O que mais não entra? Mais um item, vamos ver aqui na lousa. A assistência social também não entra. A assistência social, o gasto do governo com ProUni, o gasto do governo com saúde, o gasto do governo com Bolsa Família, nada disso entra, isso vai para transferências. Então, esses 3 pontos têm que ser lembrados. O que é que vai entrar para o consumo do governo na conta nacional, no item consumo? Consumo das pessoas, consumo pessoa física e o consumo do governo na administração direta, nas autarquias. Não entra investimento, não entra administração indireta, não entra assistência social. Você vai ver que isso não é tão simples como parece. Principalmente porque o governo, apesar de não contabilizar as empresas públicas no seu dispêndio, irá considerar os lucros gerados por essas empresas como suas receitas. Então,
haverá um descompassozinho aí, é bem importante que você fique bem atento nessa questão aqui. Então, definido o consumo, a gente precisa saber o que é poupança. Só lembrando, consumo é a grande rubrica C, consumo das famílias chamado de C também, consumo do governo chamado de G. Consumo final, C mais G. Está aqui na lousa. Está aqui definido. Próximo. Poupança. O que é poupança? Qual é a sua poupança? A definição é bem simples. Poupança é a renda não consumida. Ou seja, minha poupança, que eu vou chamar de SS, de savings, que é poupança em inglês, ela vai ser toda a minha renda. Opa, a gente agora já está vendo com as letras, vamos nos habituando com isso, menos o consumo. Poupança de uma economia é toda a renda que nós já sabemos, que é o somatório das remunerações, dos fatores de produção que são terra, capital, trabalho, tecnologia e capacidade empreendedora, reforçando, relembrando para não perder. A minha poupança é a minha renda menos o meu consumo. O consumo que pode ser o consumo privado ou o consumo do governo. O consumo do governo, por sua vez, que é um consumo que daqui só é analisado via administração direta e autarquias. Não entram investimentos, não entram transferências, não entram empresas públicas ou administração indireta. Quais são os tipos de poupança que eu tenho? Eu tenho 3 tipos de poupança. Poupança privada, poupança pública e poupança do resto do mundo. Opa, resto do mundo já entrou na minha definição. Sim, resto do mundo entra na sua definição. E aí, o que é que vai ser poupança? Vamos ver item a item. Poupança vai ser renda menos consumo. Eu posso dizer ainda que a poupança vai ser poupança interna mais a poupança externa. E eu posso dizer que a poupança interna nada mais é do que a poupança privada, que nós chamamos de SP, mais a poupança pública, mais a poupança externa. Então, qual é a poupança que um país tem? A poupança que um país tem é a poupança da sua população, é uma poupança importante, a poupança do governo e a poupança que eu tenho no resto do mundo. Os meus credores internacionais fazem parte da minha poupança externa. Então, esse é o conceito de poupança em uma economia. Definir poupança privada não tem mistério. Poupança privada nada mais é do que renda menos gastos. Então, nenhum mistério. A questão é, eu preciso definir a poupança do governo. E aí, para definir a poupança do governo, aqui é simples. Eu já sei qual é a renda das pessoas. Eu sei que a renda das pessoas é proveniente do somatório de salários, mais juros, mais lucros, mais aluguéis. Eu já sei essa definição, mas de onde vem a renda do governo? Vamos entender quais são as rendas do governo, para depois entender qual é a poupança do governo. Renda do governo. Como é que o governo se financia? Basicamente, o governo pode se financiar de 3 formas. Se financia via tributação, se financia via endividamento, se financia via emissão de moeda. Nós vamos ver a forma mais simples de financiamento do governo. Como é o governo? De onde vem a principal renda do governo? Vai vir da tributação. O endividamento interno ou externo é quando as minhas receitas não conseguem cobrir meus gastos. Aí eu gero endividamento. E eu posso pagar isso tudo com a emissão de moeda, mas isso é um assunto mais para frente. Como é que o governo tem renda? Impostos diretos. IPVA, IPTU, imposto de renda. São alguns exemplos de impostos diretos. O que são esses impostos diretos? Eles incidem diretamente na pessoa.
eles incidem diretamente no patrimônio das pessoas. Então, falar em impostos diretos é falar de impostos sobre patrimônio. Está incidindo sobre meu salário, meu patrimônio. Está incidindo sobre meu carro, meu patrimônio. Se existe um imposto que ele é direto, é porque existirá um imposto que é indireto. Que imposto é esse? Que a gente chama de impostos sobre produtos. O ICM, o ISS, enfim, o IPI. Não são impostos que incidem diretamente no meu patrimônio, mas incidem indiretamente porque eles incidem nos bens que eu consumo. Então, os impostos indiretos são chamados de impostos sobre os produtos. Então, me afeta indiretamente. O governo me tributa através de um bem. Esses impostos indiretos, ou impostos sobre produtos, são definidos em 2 tipos na lousa. Primeiro tipo é imposto de importação. Segundo tipo são os demais impostos sobre produtos. Então, eu tenho os impostos, seriam a primeira grande base da tributação do governo. Depois disso, temos impostos diretos, impostos indiretos, fontes de receita do governo, fontes de renda do governo. Além disso, nós temos as outras receitas do governo, ou a ORG, que são os dividendos gerados pelas empresas públicas e os aluguéis, que são e os aluguéis. Importante aqui. Primeiro ponto. As empresas públicas, as empresas de economia mista, não estão consideradas dentro das despesas de governo, dentro dos gastos de governo que nós vimos há pouco. Em compensação, os seus dividendos estão. Então, vejam como é confuso. Eu considero só o ganho. O governo só considera o ganho. Só considera, não é o lucro da empresa, mas o quanto aquela empresa está pagando do seu lucro ao governo. A gente chama de dividendos. E, além disso, os aluguéis. Os aluguéis que o governo pode ter, e um produto que existe uma área que o governo tem, ela concede e recebe aluguel por isso. Pontos importantes aqui. Impostos e outras receitas do governo. Os impostos, que são a fonte de renda do governo, eles incidem sobre o patrimônio de terceiros, seja de forma direta, seja de forma indireta. As outras receitas do governo, elas são oriundas da própria estrutura do governo. Então, ela vem do próprio governo, ela não vem de terceiros. Tudo isso, a gente pode dizer, configura a entrada de receita do governo. Ponto importante. E se o governo estiver endividado? Você já deve ter ouvido falar que algum governo estava endividado. Como é que ele faz? Ele pode tomar uma dívida do exterior. Quando ele toma uma dívida do exterior, ele tem que ir pagando sistematicamente os juros dessa dívida. Quando o governo vai pagando os juros dessa dívida, os juros da dívida externa, nós vamos dizer que é uma redução das outras receitas do governo. Em contabilidade, nós dizemos que isso aqui é uma conta retificadora. Os juros da dívida externa vão retificando as outras receitas do governo, vem em sentido negativo. Finalmente, nós temos as transferências, que são os gastos do governo. Para saber o que é imposto, para saber o que é poupança, eu tenho que saber que poupança é receita menos consumo, renda menos consumo. Então, a gente entendeu o que é renda, se deu os outros gastos do governo. Transferências, que são aqueles benefícios que que as pessoas podem receber, também chamados de impostos diretos negativos. Por quê? Porque depende do seu patrimônio, o benefício que você terá. Então, eu vou receber Bolsa Família, à medida que a minha renda vai aumentando, o meu benefício vai diminuindo. Ou seja, há uma relação entre o patrimônio e o benefício. E aí, por isso chamados de impostos diretos negativos. Os juros da dívida interna são contabilizados como transferências. É meio bizarro, mas é assim que se contabiliza. Finalmente, os subsídios sobre produtos. Eu vou te dar um subsídio para que você produza por um preço menor. Então,
para que você produza esse produto por um preço menor, o governo te dá um subsídio. E aí os subsídios são considerados como impostos indiretos negativos. Finalmente, o tempo já está estourado. Vamos fazer assim, finalmente, não vou ser maldosa não, vou estourar o tempo. Posso estourar em quanto tempo? 2 minutos? 2 minutinhos a mais. Finalmente, eu tenho a renda líquida do governo. O que é a renda líquida do governo? É tudo que eu recebo, menos tudo que eu pago de volta para a população. No caso do governo, a renda líquida do governo será a soma de impostos indiretos, impostos diretos, outras receitas do governo, menos transferências, menos subsídios. A diferença entre a renda líquida do governo e a poupança do governo é que na poupança do governo eu tiro os gastos do governo, o consumo do governo é descontado aqui. A poupança do governo é chamada de saldo do governo em conta corrente, é uma definição, é um termo que se usa. E a pergunta que você faz é, mas eu posso fazer poupança com déficit orçamentário? O governo pode ter poupança, mas ainda assim ter déficit? Isso aqui, a resposta é sim. Eu deixo você pensando como isso é possível. Isso aqui eu respondo na próxima aula, porque nós já estouramos todo o tempo. A gente se encontra daqui a um pouquinho na aula número 4. Até lá!